Imagina a seguinte cena, que é super comum. É um domingo tranquilo, a família tá no carro, as filhas adolescentes no banco de trás falando sem parar, todo mundo ao mesmo tempo. De repente, o marido, que tá no volante, se irrita, vira e pede silêncio absoluto. A esposa, sem entender nada, pergunta o motivo. E ele responde, super frustrado, porque eu tô tentando dirigir. Pra ela, aquela conversa toda é o cenário mais natural do mundo. Mas pra ele, aquele barulho é uma barreira intransponível que simplesmente impede o cérebro dele de focar na estrada e achar a saída correta. Porque parece que homens e mulheres falam línguas completamente diferentes quando o assunto é foco, amor, sexo e compromisso. Essa é uma dor universal. É o tipo de coisa que gera brigas, silêncios super constrangedores e muito desgaste na imensa maioria das casas. Mas a explicação para esse atrito diário pode estar muito longe de ser um simples defeito de personalidade. A tese central da nossa análise de hoje vai trazer um alívio imenso. Acredite se quiser, a culpa dessas falhas de comunicação não é de quem está sentado do seu lado no sofá. Na verdade, a culpa é de milhões de anos de evolução. A gente precisa entender que nossos cérebros foram moldados por uma programação biológica muito rigorosa, um verdadeiro software pré-histórico que estruturou a mente masculina e a mente feminina de formas totalmente distintas. É a biologia pura, operando silenciosamente nos bastidores da vida a dois. Entender isso não apenas evita brigas desnecessárias, mas revela uma engenharia comportamental tão fascinante que gera aquele momento de clareza onde, finalmente, tudo faz sentido. E é exatamente isso que os pesquisadores Alan e Barbara Pease desvendam de um jeito muito brilhante nesse trabalho formidável. Ao longo da nossa apresentação, nós vamos decodificar essas engrenagens fundamentais que operam no nosso subconsciente. E olha só, para quem acompanhar com a gente até o final, tem uma recompensa garantida. Os autores revelam uma estratégia secreta, um pequeno ajuste na forma de se comunicar, que ensina exatamente como pedir algo ao sexo oposto e ser atendido de primeira. Isso mesmo, sem aquelas repetições cansativas, sem atritos e sem dor de cabeça no fim do dia. Certo, então vamos mergulhar nas raízes disso tudo. O ponto principal é o seguinte: apesar de todo o conforto atual, de estarmos no século XXI, cercados por smartphones, inteligência artificial e carros elétricos, o nosso cérebro humano ainda opera fortemente com a programação da época das cavernas. Literalmente. De um lado, a gente tem a figura do homem caçador. Do outro, a mulher defensora do ninho. Lá na savana pré-histórica, o caçador precisava sair, isolar a mente, focar num alvo em silêncio absoluto e trazer o sustento. A defensora ficava no grupo, mantendo o fogo aceso, cuidando da prole e prestando uma atenção absurda a cada pequeno sinal de perigo, emoção ou mudança de comportamento ao seu redor. Essa divisão estrita de tarefas repetida dia após dia por milhões de anos estruturou a nossa biologia de maneiras muito, muito diferentes. E se o seu objetivo é decifrar de vez esses códigos biológicos da mente, melhorar suas habilidades sociais na prática e não perder nenhuma das nossas análises profundas, aproveita e já se inscreve no canal agora. Acompanhar esse tipo de conteúdo é o primeiro passo absoluto para transformar sua convivência e harmonia no dia a dia. Vamos lá, pilar número 1. Visão e foco nos códigos biológicos. O primeiro grande pilar comportamental que a gente precisa compreender é a diferença visual profunda entre os sexos. E para ilustrar isso, tem aquela clássica cena doméstica que todo mundo conhece, né? O homem abre a geladeira, olha lá para o fundo e declara com toda a convicção do mundo: a manteiga acabou. A mulher, lá do outro lado da cozinha, vai até a geladeira, afasta um único pote e tira a manteiga que estava literalmente na altura do nariz dele. É um clássico absoluto. Daí vem a velha piada de que a mulher consegue enxergar um fio de cabelo loiro no casaco do parceiro a 50 metros de distância, mas o homem não consegue achar a própria meia dentro da gaveta do quarto. Mas a explicação evolutiva por trás dessa comédia que rola nas nossas casas é puramente biológica. Os homens, como caçadores implacáveis que eram, evoluíram com o que a ciência chama de visão de túnel. O cérebro masculino é configurado fisicamente para uma visão de longa distância, super estreita e focada. É como se ele estivesse permanentemente usando um binóculo para rastrear alvos lá no horizonte, sem se distrair com absolutamente nada ao redor. Já as mulheres, no papel de defensoras do ninho, desenvolveram uma visão periférica muito mais abrangente. Para proteger as crianças de predadores e ler as nuances sociais do ambiente todo ao mesmo tempo, a biologia equipou os olhos femininos com mais receptores visuais, criando um arco de visão que pode chegar a quase 180 graus. E é por isso que a mente masculina rastreia facilmente o caminho de um bar numa estrada super escura a quilômetros de distância, mas pena para achar a manteiga na geladeira iluminada. O que nos leva ao pilar número 2, palavras e estresse nos códigos biológicos. Esse é o ponto onde a imensa maioria das faíscas acontece. Dá só uma olhada nesse mapeamento das funções na tela.
Fica muito claro como a estrutura física do cérebro dita o nosso comportamento. Nas mulheres, o feixe de fibras que conecta os dois lados do cérebro, que a gente chama de corpo caloso, é incrivelmente mais espesso. Isso permite uma troca de informações numa velocidade absurda. E isso faz com que as emoções, a lógica e a fala estejam sempre conectadas. A mente feminina é estruturada para usar a fala como a sua principal forma de expressão, compreensão do mundo e alívio de tensão. O cérebro masculino, por outro lado, é super compartimentalizado. Para ele, cada assunto tem o seu próprio lugarzinho em caixas separadas. As conexões físicas entre os centros da fala e da emoção são bem menores. Na prática, no nosso dia a dia moderno, isso gera o que a psicologia evolutiva chama de choque de processamento. Quando um homem enfrenta um problema muito grave, a herança daquele guerreiro ancestral que não podia demonstrar fraqueza entra em ação. Ele se isola na sua caverna mental para resolver tudo no mais absoluto silêncio. Fica lá, olhando para o vazio, processando os dados internamente de um jeito bem pragmático. A mulher, que foi desenhada para empatia e para conexão de grupo, nota essa atitude distante, acha que tem mágoa envolvida e tenta incentivar a comunicação, fazendo um monte de perguntas para o assunto vir à tona. Em contrapartida, quando a mente feminina está sob um estresse muito grande, ela precisa obrigatoriamente falar em voz alta sobre o problema. O objetivo é esvaziar aquela panela de pressão emocional. O desejo é compartilhar a carga do dia. Ela não quer que o problema seja resolvido naquela exata fração de segundo. Ela só busca validação. Ela quer ser ouvida. Só que o homem escuta aquele desabafo e, programado para ser um resolvedor rápido de problemas, começa a disparar soluções lógicas uma atrás da outra. E o que ele faz? Ele corta brutalmente a conexão emocional que era um verdadeiro objetivo daquela conversa. Essa diferença estrutural cria situações hilárias que oscilam entre o drama total e a comédia pura. Uma mulher magoada muitas vezes usa o silêncio como a sua principal arma de protesto. Ela paralisa a comunicação de vez, esperando que aquele clima pesado seja sentido no ambiente. Só que, evolutivamente, o silêncio para a mente masculina significa uma coisa muito diferente. Paz profunda. Significa segurança do território e ausência de problemas. Pesquisas comportamentais apontam que o homem demora, em média, impressionantes 9 minutos de silêncio para sequer começar a perceber que existe uma punição rolando. Até bater a marca crítica dos 9 minutos, sem ninguém falar nada, essa falta de palavras é interpretada por ele simplesmente como um glorioso prêmio de tranquilidade. Avançando para o pilar número 3, sexo versus amor. Esse terceiro pilar explora aquela distinção biológica crucial que dá o tom a todo esse vasto campo de estudo. O impulso reprodutivo evoluiu de maneiras que chegam a ser opostas. O instinto masculino é focado primariamente em estímulos visuais rápidos e numa lógica biológica bem crua de espalhamento genético para garantir a sobrevivência da espécie. É um mecanismo rápido e pragmático. O impulso feminino obedece a uma lei totalmente diferente. O cérebro da mulher está o tempo todo buscando indicadores sólidos de segurança, capacidade de proteção a longo prazo para os futuros filhos e uma forte conexão emocional de confiança antes de sequer considerar qualquer avanço nesse sentido. E a biologia elucida isso de um jeito muito claro. No cérebro feminino, existe uma rede super densa de conexões neurais cruzando o centro do amor e o centro do sexo. Isso significa que o respeito e a afetividade quase sempre precisam ser plenamente ativados primeiro para que o interesse físico desperte. Já no cérebro masculino, as áreas cerebrais não têm essa conexão cruzada tão complexa, o que permite que a mente separe as duas esferas com extrema facilidade. Como pontuam os pesquisadores, essa paixão avassaladora dos primeiros meses muitas vezes é só um brilhante truque químico da nossa natureza. O objetivo biológico é manter duas máquinas de processamento incompatíveis, unidas por tempo suficiente para a procriação. Mas quando essa cortina hormonal cai com o tempo, é a estrutura emocional, a empatia e a compreensão dessas diferenças cerebrais que vão determinar se o relacionamento realmente se sustenta no longo prazo. E agora, o mais importante de tudo, a solução e a comunicação. Com todas essas engrenagens finalmente mapeadas, chegou a hora de entregar aquela promessa que a gente fez lá no comecinho. Como a gente pode usar esses códigos pré-históricos a favor da harmonia hoje em dia? Como estabelecer uma comunicação limpa? As regras práticas são simples, mas o poder transformador é gigante. Primeira regra: é absolutamente necessário falar de forma direta com o cérebro masculino. A mente focada do caçador não capta rodeios, não entende entrelinhas e odeia suspense emocional. Ela opera à base de comandos lógicos, literais e bem claros sobre o que exatamente precisa ser feito. Segunda regra:
quando um desabafo feminino começar, o ouvinte masculino precisa desligar na mesma hora aquela engrenagem interna de resolução de problemas. O foco tem que ser ouvir com validação emocional. Acenar com a cabeça, concordar, mostrar que o sentimento dela faz sentido sem abdicar uma planilha mental de soluções racionais imediatas. O pulo do gato é transformar todo esse conhecimento em frases que funcionem de verdade no nosso dia a dia. Pensa bem, é muito comum a gente falar algo como: será que o lixo poderia ser levado para fora? O cérebro masculino processa esse verbo de um jeito muito literal. Ele analisa se ele tem a capacidade física para fazer aquilo, mas não enxerga isso como um pedido de ação inadiável. A dica de ouro é trocar o formato de possibilidade por um comando de ação direto. Fala assim: o lixo precisa ser levado agora. Você vai fazer isso? Pronto. Você força a mente compartimentalizada a assumir um compromisso claro, ou é sim ou é não. Outra tática imbatível para aliviar o estresse: usar uma pergunta mágica logo no início de um desabafo, algo do tipo: você quer que eu escute para buscar uma solução prática ou você quer que eu escute só para te dar apoio? Isso salva casamentos. E, fechando com a regra mestra da paz no lar, jamais interrompa a caverna mental. Se a pessoa está lá, parada e calada, olhando para o nada, deixa a biologia trabalhar em paz. O sistema interno está só processando os dados antes de voltar para o mundo real. É incrível pensar que toda essa herança evolutiva espetacular está operando ativamente aí na sua casa, neste exato momento. A constatação de que nós somos reféns, mas também podemos ser mestres da nossa biologia, é fascinante. E aí eu quero abrir um debate leve e divertido com vocês aqui nos comentários. Qual dessas diferenças herdadas da época das cavernas grita mais alto na sua rotina? É a cômica visão de túnel na hora de procurar algo que está bem na frente dos olhos, ou é aquele choque gigantesco de comunicação na hora de lidar com o estresse? Conta pra gente aqui embaixo, porque os relatos de vocês sempre enriquecem muito a nossa análise. A convivência humana rende as melhores histórias. Compreender através da ciência que as atitudes do dia a dia, que nos geram frustração, raramente acontecem por maldade, mas sim como uma resposta a um software pré-histórico, é algo absolutamente libertador. É o fim daquela cobrança injusta de achar que todo mundo tem que processar o mundo usando a mesma lógica que a gente usa. E para continuar evoluindo de forma acelerada na qualidade das suas interações, a minha forte recomendação é que você assista a nossa apresentação completa sobre inteligência emocional que está aparecendo agora aí na sua tela. Afinal de contas, alcançar a paz em qualquer relacionamento externo sempre começa por mapear e dominar a nossa própria programação interna. Um excelente aprendizado para todos e a gente se vê na nossa próxima análise.